Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 4 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Fernando Pinto, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Anderson da Plus Store, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paz da Vetex, Diogo Vink e Cris do Enotas. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje lembrando vocês que hoje, daqui a pouquinho, às 2 da tarde, tem o evento da Apple, que é a Keynote da WWDC, e o Loop Infinito vai fazer uma live, para acompanhar e comentar ao vivo os anúncios que pintarem por lá. Então pega o link pra live aqui na descrição e já deixa na manga, pra acessar quando estiver chegando ali a hora do evento, e claro, se você não puder acompanhar o evento ao vivo ou a gravação depois, tem resumo do que pintar por lá no episódio de amanhã. Bom, vamos lá. A primeira notícia do episódio de hoje é sobre o jogo Fortnite, que pode estar prestes a ser anunciado para o Nintendo Switch. Isso porque, na sexta-feira, vazou uma lista de jogos que vão ser anunciados na conferência E3 para o Switch, A E3 começa no dia 12 de junho e Fortnite tá lá entre eles. Essa lista apareceu no site 4chan e pouco tempo depois, foi a vez do site Eurogamer dizer que, de acordo com as fontes deles, a lista é real e ela também inclui os jogos Paladins, FIFA 2019 e alguns outros que estão no link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo dos carros por aplicativos, na sexta-feira a polícia de Denver, nos Estados Unidos, falou que o motorista da Uber matou um passageiro a tiros. A polícia falou que parece que o passageiro e o motorista discutiram e foi aí, que o motorista fez os disparos. Aí, curiosamente, o próprio motorista ligou para emergência, em seguida foi detido e foi levado para ser interrogado. Perguntada sobre isso, a Uber falou que está consternada com o que aconteceu e disse que está trabalhando lá com a polícia para ajudar da forma que ela puder. E ainda sobre carros por aplicativos, na sexta-feira a Lyft confirmou que comprou a startup Motivate de bicicletas compartilhadas. Na verdade, apesar de ser uma startup, a Motivate tem uma das maiores plataformas de bikes compartilhadas dos Estados Unidos e dizem por aí que a aquisição custou lá em torno de $250 milhões. E ainda sobre aquisições, na sexta-feira a Toshiba anunciou que concluiu o processo de venda da divisão de processadores dela. Essa notícia vem mais de um ano depois dela ter anunciado a venda dessa divisão e quem fez a compra foi um grupo privado chamado Bain Capital que pagou lá $18 bilhões. Bom, e falando em processador, vamos falar sobre a ARM, que anunciou as especificações da próxima geração lá de processadores com a arquitetura dela. Esses processadores foram o Cortex-A76, Mali G76 e Mali V76, e acho que desses aí o mais interessante pro pessoal é o Cortex, A76, que vai servir de base para a nova geração de chips Snapdragon. De modo geral, esses três processadores têm foco em inteligência artificial e realidade virtual, e especificamente no caso do Cortex-A76, ele é 35% mais rápido do que a geração atual. Além disso, o Cortex-A76 consome 40% menos energia, que é sempre uma boa notícia, quando o assunto é processamento móvel. Agora, com as specs do Cortex-A76 em mãos, o pessoal do site AnandTech fez um benchmark com o que já existe hoje no mercado e mostrou que ainda assim ele fica atrás do processamento do chip A10 que equipa lá os iPhones desde 2016. E isso acontece tanto no Cortex-A76 de 3 GHz quanto no de 2,5 GHz, mas a boa notícia é que, claro, o processamento é mais eficiente lá do que o Snapdragon 845. Bom, e agora o assunto é o Google, que liberou a nova versão da ferramenta Google Lens para os telefones Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact da Sony. O novo Google Lens, como comentei aqui algumas vezes, foi anunciado durante a conferência Google I/O há umas 3 semanas, e agora, dentre outras coisas, ele deixa o pessoal usar a câmera do celular para fazer buscas direto lá no Google. E ainda sobre o mundo Android, na sexta-feira a Microsoft atualizou o aplicativo Microsoft Launcher e trouxe vários recursos lá de controles parentais. Agora ele deixa os responsáveis rastrearem a localização das crianças e bloquearem sites no Microsoft Edge para Android que ninguém usa, e além disso a Microsoft lançou o MSN Kids, que traz uma seleção de notícias voltadas para crianças. Aí quem seleciona o que aparece lá no MSN Kids é a própria Microsoft, e hoje a plataforma traz notícias da Popular Science, Sports Illustrated for Kids, Time for Kids, National Geographic e USA Today. A Microsoft falou que o MSN Kids não tem anúncios e nem rastreia lá a criançada, e caso você queira
para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Facebook, na sexta-feira a empresa anunciou que vai acabar com aquele quadrinho, aquele pedaço lá do site do aplicativo que mostra as notícias que estão em alta lá na plataforma. Eles disseram que as pessoas estavam prestando cada vez menos atenção no que aparecia ali, Claro que eles estragaram com os algoritmos e por isso agora resolveram acabar com o trending para dar espaço para a criação de novos recursos ligados a notícias. Eles falaram também que ultimamente, as pessoas passaram a consumir mais vídeos ao invés de texto, então vão incentivar, investir na verdade, em algo mais voltado para isso, para deixar em evidência lá notícias urgentes e notícias mais relevantes. E ainda sobre o Facebook, no final da semana passada a empresa mudou um pouquinho o comportamento do envio de fotos do WhatsApp para deixar a coisa toda um pouco mais rápida. O que rola é que agora ele se comporta mais ou menos como o Instagram, e tem lá um recurso chamado envio preditivo, que basicamente começa já a mandar a foto para o servidor antes da pessoa mandar, apertar lá o botão de envio. Aí, caso você realmente decida mandar aquela foto, no fim das contas, vai ser só o WhatsApp encaminhar isso para quem está do outro lado da conversa, porque a primeira parte, a parte do upload lá do servidor, já está resolvida. Esse recurso já está valendo tanto no WhatsApp para o iOS quanto no WhatsApp para Android e pelo menos por enquanto não vale ainda nem para vídeos e nem para GIFs. Bom, e por último, sobre a empresa, no fim da semana passada chegou a vez da Rússia chamar o Mark Zuckerberg para dar um depoimento lá, conversar um pouquinho com eles. Eles disseram que querem que o Zuck explique os comentários russofóbicos que ele vem fazendo e além disso querem interrogar lá o reptiliano sobre assuntos como segurança da informação, privacidade e disseminação de conteúdos prejudiciais. Aí, perguntado sobre isso, nem o Facebook nem o Zuck quiseram se manifestar, mas parece que a Rússia já deu como certo, que esse depoimento vai acontecer. Isso porque a porta-voz do parlamento russo falou que eles vão emitir uma ordem para o depoimento, que eles já começaram até a organizar a chegada do Zuck por lá, então se um dia ele sumir, jogarem ele lá dentro de uma van preta sem nenhuma placa, é capaz que ele apareça lá em Moscou depois de alguns dias. Bom, e ainda sobre plataformas sociais, deixa eu comentar que a Apple finalmente liberou o primeiro update do Telegram em 2 meses. Isso aconteceu depois que o CEO do Telegram falou que a Apple estava bloqueando a liberação de updates do Telegram desde que a Rússia determinou lá o banimento do web no país e parece que isso forçou a Apple, a se mexer e liberar a atualização que estava lá parada. Bom, e agora o assunto é o serviço Fotolog, que parece que resolveu voltar ativa. Isso porque eles ressurgiram das cinzas, com um novo design e aproveitaram para mudar um pouquinho lá a proposta da plataforma. Então, se antes o Fotolog era basicamente um repositório de fotos, tipo um Flickr ou um Instagram da vida, agora a coisa mudou um pouquinho. Agora o pessoal só pode postar uma foto por dia, o que essencialmente transformou lá o Fotolog numa espécie de calendário fotográfico. A empresa falou que as contas lá que já existiam no Fotolog continuam ativas na plataforma e que as fotos dos usuários que existiam por lá, armazenadas, vão passar a ser distribuídas no calendário dessa nova versão do serviço. E enquanto isso, no mundo dos emojis, o consórcio Unicode divulgou na sexta-feira o pacote dos novos pictogramas que vão ser lançados oficialmente amanhã. Esse pacote inclui 66 emojis novos, dentre eles o de lagosta, rosto com calor, rosto com frio, pavão e bússola, e a lista completa dos emojis novos se encontra aqui na descrição. Agora, junto dessa lista, o consórcio Unicode também divulgou uma espécie de relação de finalistas para virarem emojis no ano que vem, e essa lista inclui coisas como máscara de mergulho, templo hindu, flamingo, bicho preguiça e ioiô. No total, são 58 candidatos que podem entrar no pacote Unicode 12 no ano que vem, e a lista completa dos candidatos está no outro link, também aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a Apple, que finalmente liberou na sexta-feira o macOS High Sierra 10.13.5. Ele chegou poucos dias depois da liberação do iOS 11.4 e, curiosamente, chegou depois até da liberação do beta e beta público lá do macOS 10.13.6. E ainda sobre a Apple, ela cortou em 30% os pedidos de fabricação de processadores de administração de energia. Quem fez esse anúncio foi uma empresa chamada Dialog, que é justamente a fornecedora da Apple para esses chips, e o anúncio veio na forma de um aviso para os investidores da Dialog que o faturamento vai sofrer impacto negativo por conta desses cortes. A expectativa é que a Apple esteja começando a desenvolver esses chips de administração de energia por conta própria, mais ou menos como rola já nos processadores principais lá dos iPhones, iPads e relógios. E por último, sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que a empresa rejeitou um convite da União Europeia para participar de uma consulta pública sobre a treta lá envolvendo os impostos da Irlanda. O que rola
rola é que a Irlanda deu um desconto tributário para a Apple durante uns 20 anos, né? Recentemente a Comissão Europeia decidiu que isso não valia e obrigou a Apple a pagar tudo que ela economizou, né, durante esse período inteiro. E isso deu origem a um processo, né, em que tanto a Apple quanto a própria Irlanda estão lá tentando reverter essa decisão, e eis que agora, como parte desse processo, pintou a consulta pública, né, que vai acontecer dia 21 de junho. Aí a Europa chamou a Apple para participar do painel, mas a empresa falou que não vai, né? Falou que a participação dela pode atrapalhar o andamento das coisas e por isso pretende lá só assistir a coisa de fora enquanto essa etapa se desenrola. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, assista a live do Loop Infinito para WWDC hoje e eu volto amanhã de manhã. Falou!